O assunto chama atenção porque pode impactar diretamente o andamento do caso. O Brasil acompanha de perto. O Alexandre de Moraes não vai cair. Quem vai cair vai ser o Toffoli para dizer que a culpa era dele, né? E aí o pessoal quer tirar o Toffoli. E a questão toda é, como eu expliquei para vocês, que justamente devido ao que o Alexandre de Moraes fez no STF, teve uma reunião do Lula com o Alexandre de Moraes e nessa reunião ficou acertado que a culpa de tudo é do Toffoli. Embora tenha sido o Alexandre de Moraes que fez o acordo com o Vorcaro. O caso do Banco Master está movimentando os bastidores do Supremo Tribunal Federal. Informações divulgadas pela imprensa indicam que existe uma discussão interna sobre a permanência do ministro Dias Toffoli na relatoria do inquérito. A preocupação é que uma possível troca de relator mude o rumo da investigação e gere questionamentos sobre provas já reunidas. A Polícia Federal segue apurando suspeitas de irregularidades financeiras dentro do caso. Ter sido Alexandre de Moraes que ligou para o Galípolo para tentar interceder a favor do Banco Master e coisa e tal. O Alexandre de Moraes não vai cair. Quem vai cair vai ser o Toffoli para dizer que a culpa era dele, né? Toffoli pode cair? Toffoli pode ser retirado da frente do caso Master? Pode pedir para sair da relatoria do caso Master? Essa é a notícia de hoje do Globo, da coluna do Lauro Jardim, e eu vou te contar como a saída do Toffoli pode ser ainda pior para o caso Master do que está acontecendo hoje. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu joinha, porque com o seu joinha o conteúdo é distribuído para mais pessoas. Bom, a coluna dá conta de que está se formando um consenso no STF. Quando se forma um consenso no STF, pode ter certeza, não é para o seu bem. E o consenso no STF é de que o Toffoli precisa sair da frente do caso Master, seja porque ele tem feito uma série de trapalhadas nesses 50 dias que está à frente dessas investigações, seja pelas razões óbvias de que ele tem parentes negociando coisas e bens e ressortes que têm ligações societárias com o Banco Master, e isso é obsceno, é pornográfico. No entanto, a intenção dos ministros do STF, eu vou te contar que não é das melhores. Se o Toffoli sair da frente do caso, o caso vai ser sorteado para algum outro ministro. E esse outro ministro, se ele tiver 2 neurônios, 1 mais 1, não precisa ser muito. Se ele tiver 2 neurônios, ele vai olhar para tudo aquilo que o Toffoli fez até agora e falar: isso é ilegal, isso é irregular. Isso é inconstitucional, isso não pode continuar dessa forma. E esse ministro, repito, se não tiver 2 neurônios defeituosos, vai olhar e receber os advogados do Master um pedido de anulação de tudo o que aconteceu até agora, de todas as operações, de todos os celulares apreendidos, enfim, de tudo que houve até agora, vai olhar para isso e falar: tudo é nulo. Tudo deve ser descartado, tudo não pode mais ser usado como provas, porque as provas que são obtidas no processo penal, no processo criminal, as provas que são obtidas de forma ilegal estão contaminadas. É a história da árvore que contamina os seus frutos. Se a árvore está envenenada, os frutos todos estão envenenados. Essa é a máxima do direito penal. Portanto, se houve ilegalidade, e só houve ilegalidade na conduta do Toffoli à frente desse caso, então todas as provas também são ilegais e não poderão ser utilizadas contra o Vorcaro e contra os envolvidos no Banco Master, inclusive os parentes do Toffoli e quem sabe até ele próprio. Então, essa me parece ser uma grande jogada. O STF falar assim: opa, vamos tirar o Toffoli, porque o Toffoli não tem condições de estar à frente desse caso. O Toffoli tem parentes envolvidos. Aí eles tiram o Toffoli e o Toffoli fica numa boa, porque com isso ele livrou todo mundo. Todas as ilegalidades que ele cometeu vão ser utilizadas pelos advogados do Master e nas mãos de um novo ministro para anular tudo,
para soterrar tudo e, quem sabe, até não devolver tudo para a primeira instância da Justiça Federal, de onde esse caso saiu, de onde esse caso brotou, e aí julga tudo de novo, novamente, todas as investigações têm de ser feitas. Esses celulares nunca mais a gente vai ver, esses que foram lacrados e apreendidos, esses documentos, essas provas, nada disso mais vai aparecer, porque tudo está contaminado, e aí o caso vai andar lentamente e acabar prescrito, como exatamente eles fizeram com a Lava Jato. Eles fizeram exatamente isso com a Lava Jato, é a mesmíssima coisa. Um monte de ilegalidades tornam o caso O Supremo Tribunal Federal discute se o ministro Dias Toffoli deve continuar como relator do inquérito que investiga possíveis irregularidades no Banco Master. Segundo reportagens, há preocupação de que decisões tomadas até agora possam ser questionadas juridicamente. Especialistas alertam que uma mudança na relatoria pode atrasar a investigação total. A Polícia Federal continua analisando documentos e matérias apreendidos e se o caso segue sob atenção nos bastidores de Brasília. Comando da capital é a facção de narcotráfico, é o grupo, no entendimento estadunidense, terrorista internacional, narcotraficante, mais poderoso do Brasil. Então esse sujeito fez a ponte entre a gestora de investimentos REAG, R-E-A-G, e os familiares do ministro inconstitucional, burro para um caralho, energúmeno, uma tábua. Era melhor pôr um Tamagotchi para decidir do que ele. Topogígio, então é o ministro Tofogígio, na compra do resort Taiaia, em Ribeirão Claro, no Paraná. Silvano era o braço direito de João Carlos Mansur, fundador e ex-CEO da REAG, e desde o último mês de agosto é investigado por sua participação em fundos de investimentos criados pela REAG, que é outro banco que o Banco Central liquidou, tá? Que é outro banco que o Banco Central liquidou. Eu não li ainda o TP inteiro. Para, segundo os investigadores, dar aparência de legalidade a dinheiro proveniente de atividades criminosas do PCC. E a depender do Alexandre de Moraes, daqui a pouco o PCC não tem mais atividade criminosa. Daqui a pouco nós vamos falar que ele já liberou o cachimbo. E quando liberaram a venda de maconha, pouquinho em pouquinho, eu lembro quando isso começou a ser discutido, eu estava na Jovem Pan. E eu falava isso nos pingos nos is. Vão passar a maconha de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco vai ser a pedra do crack, os cachimbeiros, e por isonomia vai ser o cheirador de farinha. Então daqui a pouco o PCC está lícito. Toca logo imposto no PCC. Mas daí vocês têm medo, né? Em setembro de 2021, 2 fundos administrados pela REAG, que são os fundos Arlen e Leal, e representados por Silvano Gerstel, compraram uma parte da participação da família de Tofodídio, também conhecido como ministro inconstitucional, mas ministro Dias Toffoli, no resort Taiaia. Olha a cara do Taiaião aí na sua tela. Por essa fatia, os 2 fundos pagaram 20 milhões de reais. Tá aí, e este cara de pau, ministro cara de pau, não larga o osso, porque ele ganha demais, cara de pau, sem vergonha e sem juízo. Meus queridos, agora, falando nessa coisa toda do Master, o deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, validou a ficha de frequência, escuta isso, da funcionária fantasma na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, Thalys, com Y. Não é Thales, é Thalys, com Y,
dos Santos de Jesus, que é casada, sabe com quem? Sabe quem é este caboclinho aqui, ó? Esse doutor, esse médico? É o ministro do TCU, aquele que, se a gente não tivesse visto a licitação, estava depilando o cu, porque tinha lá depilador anal no orçamento do TCU do ano passado. Não ria, é verdade. Esse aqui é o ministro Jonathan de Jesus, que queria desfazer a liquidação do Master sozinho, no peito. E que aí o Vorcaro chamou influenciadores para dar, né, atenção a esta decisão. E não é que ele é casado com uma mulher que é funcionária fantasma da Câmara? Que seriedade desse TCU, hein? No período em que a mulher ficou empregada no gabinete do parlamentar, com um salário de pouco mais de 12 mil reais, para não fazer nada, né? As frequências dela foram atestadas integralmente pelo parlamentar, que nem parlamentar é, ele é um pralamentar. Aí ao fundo, até a cara do pralamentar, e a cara é pralamentar mesmo, ele olha no espelho e pralamenta. E não tem registro de falta, hein? Ele atestou, ela nunca foi, não tem registro de falta. Não tem registro de impontualidade, não tem registro de afastamento, de licença, e a alegação é a de que ela exercia atribuições diárias em atividades externas, acompanhando o deputado em agendas institucionais externas, razão pela qual sua presença física no gabinete não era permanente na Câmara. Será que estava com caso com o deputado? Ou é sem vergonha mesmo? Até por isso, os funcionários que realmente trabalham no gabinete de Gabriel Mota disseram não conhecer a esposa do ministro do TCU, que se trabalhasse com ele em externa, alguém do gabinete conheceria. Mas não trabalha não, olha aí, ó a cara dos dois safados. Cara de pilantra e cara de pilantra. Cara de pilantra e cara de pilantra. Pilantra! Casal de pilantra! Thalys de Jesus foi demitida depois que o Estadão publicou reportagem sobre o caso. O deputado Gabriel Mota era suplente do Jonathan de Jesus, porque o Jonathan de Jesus ele era deputado, aí o Lula o alçou a ministro do TCU. Então olha a seriedade do TCU que quer desfazer a liquidação do Master. Aí vendo. Aí depois aparece influenciador. Estou me sentindo um bobo. Ai, olha essa decisão do TCU. Ai, o TCU me revelou o que eu não estava vendo. Quem revelou foi esse pilantra! Que deixou o cargo para assumir a vaga no TCU. Aliás, ainda falando de Banco Master, de Toffoli, de pilantra, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal classificou como atípicas, anormais, as decisões do ministro inconstitucional Dias Toffoli sobre as provas obtidas em operações contra fraudes do Banco Master. Isso porque Toffoli restringiu o acesso ao material colhido pela PF e transferiu toda a custódia e responsabilidade de análise das provas para a Procuradoria-Geral da República do Paulo Bonetti. Em uma nota pública, a Associação de Delegados da Polícia Federal afirmou que os despachos de Toffoli causam legítima perplexidade institucional e que as providências adotadas pelo ministro destoam dos protocolos institucionais da corporação, abro aspas, representam uma afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados de Polícia Federal para a condução técnica imparcial e eficiente da investigação criminal, fecho aspas. Aí eu vi a semana passada o presidente do CFM falando assim, aqui não, Jamelão, aqui não tem palhaço. Agora eu vejo a Associação de Delegado falando, aqui não tem palhaço, e a OAB continua fazendo esse papel de troçonhos, hein, ô Caivano? E só para te entregar, falando do Toffoli, é uma entrevista antiga que eu dei, mas eu coloquei no meu Instagram,
@Pavinato, ontem, e esse vídeo já está com mais de 2 milhões de visualizações. Eu vi. Uma entrevista antiga. Eu explico o Toffoli. O que é o Toffoli? O Toffoli, vou deixar claro aqui, cursou o direito. É o mínimo. Aqui nesta mesa, todos nós cursamos direito. Sim, sim. Tanto o João, quanto o Cláudio Caivano, quanto eu. Aí ele cursou no Largo São Francisco. Era boa a faculdade naquela época. Naquela época tinha aula. Hoje só tem manifestação política. Hoje está uma tragédia. Nós vamos ver também. Os alunos se formam e chamam o ditador para falar. E aplaudem. Mas na época do Toffoli era uma faculdade boa, porque era a minha época. Então eu sei, eu lembro. O Toffoli, se ele não era o pior, ele está entre os top 5 dos piores alunos do Largo São Francisco. Ninguém sabe como ele se formou. Porque ele, eu não vou falar o que ele fazia lá, mas ele vivia no porão do centro acadêmico ao som de Bob Marley. Sabe Bob Marley? Sei, claro. I wanna love you Uhum. and treat you right. I wanna love you every day and every night. Não sei como se formou. Bom, Toffoli se formou, não se sabe como, porque era o pior. Um aluno, para ele ser medíocre, ele teria que ter estudado mais. Um aluno ruim. Advogou em grandes escritórios de advocacia? Não, nunca. Ele prestou concurso público 2 vezes, tomou pau nos 2. Fez pós-graduação? Não. Fez mestrado? Não. Doutorado? Fez doutorado? Não. Escreveu um artigo sequer antes de ser ministro? Nenhum. Deu aula, não deu pra ver? Não deu aula em nenhum lugar. Tem aula. Não escreveu nenhum livro, nem capítulo de livro. Nem trecho de obra coletiva. E ele mente no currículo do STF. Ele diz que ele é professor convidado da pós-graduação da USP. A USP tem um programa de pós-graduação que personalidades das áreas podem dar aulas como professores especiais por um período de 2 anos. Já faz mais de 2 anos que está lá no currículo dele, que está no site do STF. Ele é professor convidado da pós, que é mentira. Então, assim, nunca foi professor, nunca escreveu um artigo, nunca escreveu um livro, nunca escreveu sequer um capítulo de livro, nunca escreveu nada em coautoria, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez pós-graduação, lato sensu, não foi um advogado de sucesso, não conseguiu ser promotor nem juiz porque levou o pau nos concursos. E na época dele, salvo engano, não tinha nem TCC. A época que ele se formou não precisava nem fazer TCC. Nem TCC tem. Que beleza. Nem TCC. Ou seja, da esfera jurídica, para ele conseguir ser um lixo, o chorume tem que voltar do estado líquido para o sólido. Se não é que ele é só o cheiro do chorume. Isso é mais grave. E o que eu aposto. Mas ele, desde que se formou, porque ele era do centro acadêmico do Largo São Francisco, que era um centro acadêmico, não é? Com todas as benesses petistas. E ele era um cara sempre engajado na política acadêmica de esquerda. Tanto que ele sempre viveu pendurado no saco do PT. Quando Lula foi presidente, ele se torna AGU, e daí é um pulo para ele ser o primeiro ministro do STF. Não é que sem notável saber jurídico, sem nenhum saber jurídico. O que é inconstitucional. Mas o presidente Lula indicou, o Senado fingiu que sabatinou, e o presidente Lula nomeou. Então, tudo que eu falo é a mais pura verdade. Ah, está me difamando. É tudo público que eu estou falando. Não tem um livro, não tem um artigo, era mau aluno, é tudo público.
que a universidade é pública ainda por cima. Tudo público. Então ele é uma excrescência das excrescências. A primeira grande excrescência, que depois passou boi, passou boiada. E aí agora ele fica dando assim. A Polícia Federal investiga o Master. Aí ele tira da Polícia Federal a análise das provas. Fala assim, eu vou guardar aqui no STF, vai ficar tudo dentro do meu rabo. Não, agora eu vou deixar tudo no rabo do Paulo Gonet. E vou dar para a polícia tanto tempo para ela investigar. Só, não investigou, acabou. Isso num país que nós temos os inquéritos do fim do mundo, e daqui a pouco eu vou morrer com 100 anos, vai ter 50 anos, essas porras desses inquéritos vão estar abertos. Ou seja, a corrupção no Brasil é escancarada, o golpe de Estado é escancarado. Esse ministro é ilegítimo. E a ilegitimidade do Toffoli deslegitima o STF, porque o Supremo só é Supremo pelo notável saber de cada um dos seus ministros. De maneira que nenhuma decisão do Supremo pode ser legítima com um sujeito desqualificado desse. O inquérito que investiga o Banco Master entra em um momento decisivo no Supremo Tribunal Federal e nos bastidores da corte cresce o debate sobre a permanência do ministro Dias Toffoli como relator do caso. A discussão acontece porque algumas decisões tomadas ao longo da investigação passaram a ser questionadas por especialistas do meio jurídico e há o receio de que uma eventual troca de relator possa atrasar o andamento do processo ou abrir espaço para pedidos de revisão de atos já realizados. Mas só que enquanto isso a Polícia Federal segue analisando documentos, registros e materiais apreendidos dentro das apurações sobre possíveis irregularidades financeiras. Investigadores defendem que o trabalho continua sem interferência que prejudiquem a coleta de provas. O caso chama muita atenção, não apenas pelo impacto financeiro, mas também pelas consequências jurídicas e institucionais que pode gerar. O que está em jogo é a segurança jurídica e a continuidade das investigações. Os próximos passos do STF devem definir se o inquérito seguirá como está ou se passará por mudanças importantes. O país acompanha atentos desdobramentos e eu te convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e também a sua opinião aqui nos comentários.